Posto Bom Sucesso, na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Ei, se liga aí, já tá rolando o Regularize 2025. É a sua chance de colocar sua casa em dia com a Prefeitura de Campos sem dor de cabeça. Fez aquela reforma, levantou um puxadinho ou construiu e ainda não declarou? Corre que o prazo vai até 30 de julho. E o melhor, sem pagar multa, sem juros, nem aquele retroativo que tira o sono. O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. E dá pra resolver na sede da Secretaria de Fazenda, na rua 13 de maio, número 129. Ou de boa pelo site sem sair de casa. fazenda.campus.rj.gov.br. Prefeitura de Campos. Você sonha, a gente faz. Gente, 8 horas e 45 minutos, reta final do Folha no Ar, são 8 horas e 45 minutos. A gente tem aqui hoje a presença do vereador Dudu Azevedo neste programa, conversando com a gente nesta manhã de terça-feira. Parte dessa entrevista vai estar amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã, também daqui a pouco em podcast, logo mais, já daqui a pouco também disponível aí em todos esses aplicativos, né? No Face, YouTube, Instagram, enfim. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis, Radimed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Gente, são 8h46. Dudu, quero pedir a você para fazer aí, dentro daquilo que você já está pegando, já pegou aí de política e de eleição e de voto, como que você vê, primeiramente, esse cenário nacional nessa reta aí de final desses 2 dias que faltam para a implementação do tarifaço de Trump, que me parece ter sido um tiro no pé da direita, já que o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, anunciou em alta voz de que era uma conquista da direita esse tarifaço, porque, na verdade, o tarifaço não é uma exclusividade do Brasil. O Trump está com tarifaço pelo mundo afora. Ontem ele negociou com a União Europeia, estava em 30% o tarifaço lá. O que aconteceu? Conseguiram deixar em 15%. Só que a União Europeia não ficou satisfeita por uma questão. A tarifa máxima que existia até ontem era de 5%. Então, triplicou. E assim, né, pro Brasil vai ter tarifa aqui que já é 50%, vai para 100%. Nós temos problemas com o agro seríssimo e todas as outras. Teve uma indústria de avião que comprou 74 aeronaves da Embraer e, poxa, quer tudo menos ouvir falar de Trump, porque prejudicou essa compra. Vai ter uma incidência aí de 50% de tarifa sobre o que ela comprou. Então, quer dizer, pode até cancelar, mas parece que parte já foi pago. Então, assim, embolou o meio de campo todo, um transtorno, exato, como você disse. E com isso, aonde foi mais prejudicado imediatamente, até por conta de ser tudo perecível, laranja, manga, outros itens do nosso agro que foram afetados imediatamente com esse tarifaço. E isso parece ter já dado um saldo positivo ao presidente Lula. Inclusive o Aloysio traz aqui as pesquisas, que é o que ele faz também muito bem, e ele aqui no blog Opiniões, ele esclarece isso já com a captura da última pesquisa dessa tarifa do Trump, que inclusive na pesquisa da Genial Quaest deixa Lula aí numa ascensão
de aprovação, pelo menos para lutar contra o tarifaço. Ó, além de Trump, a Nova Quaest pesquisou o embate de Lula contra o Congresso também. Houve aí um acréscimo dele. Enfim, hoje, só queria pegar aqui a aprovação dele com relação antes da tarifa e depois, rapidamente, só para você analisar, para a gente projetar essa situação. Ó, a aprovação do governo Lula antes do tarifaço tinha 54% desaprovável, 40% aprovável. Agora, depois do tarifaço, caiu para 51% de aprovação, ainda continua alto, e subiu para 43% de aprovação. Como que você vê esse cenário nacional, com o Jair Bolsonaro não podendo disputar porque está inelegível e surgindo outros nomes, como o próprio Ratinho Júnior, Tarcísio, governador de São Paulo, a Michele, nessa disputa? Então, Cláudio, como você falou, no ano que vem a gente tem essas eleições para participar e enfrentar, né? E não tem como tratar da eleição do ano que vem sem falar realmente da política nacional. Acho que vai definir quem serão os candidatos. Hoje tem aí a questão do próprio presidente Lula, já chegou a falar que não seria candidato, depois já voltou a falar que seria. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando hoje inelegível, trata o nome dele também como um possível nome para essa disputa. Mas tudo vai depender muito do que vai acontecer nesses próximos meses aí, para realmente a gente ter essa definição, até para ter definição de partidos políticos, né? Como que os partidos vão se agrupar, com quais nomes eles vão se associar, vão apoiar, para que a gente possa vir fazendo uma construção para baixo a nível estadual, de deputado federal, de senadores, de deputados estaduais. Nessa questão do tarifaço do governo Trump, eu analiso exatamente o que você falou aí. Eu acho que colocaram dentro de uma disputa eleitoral um assunto que não deveria estar presente aí. Eu tento, das minhas formas aqui de fazer política, separar o que é meu CPF, por exemplo, né, que é minha vida particular, do que é meu CPF de vereador e do meu CNPJ de vereador, desculpa, e do meu CNPJ eleitoral. Acho que quando a gente mistura o CNPJ eleitoral com o CNPJ do cargo, as coisas não andam da maneira como tem que andar. E isso está acontecendo a nível nacional. Já misturaram eleição com mandato, com tudo, e isso não é bacana. Então, assim, não estou vendo também uma forma do governo federal tratar esse assunto de extrema importância de forma mais eficaz. Não estou vendo mesmo de verdade. Eu acho que essas pesquisas aí que deram um pouco mais de gás, de ânimo na popularidade do presidente, está fazendo com que ele fique um pouco mais querendo surfar essa onda, né? Eu acho que já era para ter chamado para conversar, sentado, buscado essa solução, mesmo que seja de bastidor, sem dar publicidade, para que a gente possa ter uma conversa um pouco mais aberta e franca, né? Mas isso eu não estou vendo resultados, pelo menos a gente tem acompanhado muito aí pela mídia, a tratativa disso está sendo um pouco lenta, né, aguardando muito e está se aproximando. Se eu não me engano, eu acho que agora, 1º de agosto, já começa a ser implementado as novas tarifas impostas pelo governo americano. Por outro lado, também vi como um erro estratégico da direita colocar esse assunto para tentar resolver um outro problema. Isso aí não soou bem, não foi bacana, ficou realmente exposto que a tentativa realmente era essa, então isso também tende a prejudicar. Então acho que agora não tem jeito, quando você tem um conflito desse tamanho, dessa magnitude, esfriar um pouco a temperatura, sair um pouco do viés ideológico e político e entrar no viés administrativo para resolver, né? Tentar buscar diálogo, resolver. Você vê aí, você mesmo falou, e eu li uma matéria ontem também falando do presidente Trump, que a intenção do governo dos Estados Unidos era deixar essas tarifas aí mundiais na casa aí de 15% a 20%. Né? Para a União Europeia, por exemplo, já não é um fator muito legal, porque era 5%, passou para 15%. Então se vê que, de certa forma, não vai ficar, né, dentro de um padrão considerável aceitável.
pode melhorar. Algo que era 50%, hoje é 15%. Pensando por esse lado, melhorou. Mas se eu pensar pelo outro lado, que era 5%, ele se transformou em 15%, então realmente subiu. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de maturidade. Eu sei que é difícil, quanto mais as eleições se aproximando cada vez mais, as disputas sendo cada vez mais acirradas, mas o momento não é disso, porque quem for assumir a gestão do país após o resultado eleitoral, com certeza vai pegar um reflexo muito grande de tudo que está acontecendo agora. Então, é hora de todo mundo se unir para resolver. Porque se não se unir para resolver, independente de quem for sair o vencedor das eleições, vai ter que administrar esses reflexos no início da próxima gestão a nível do governo federal. Então, acho que tem que ser feito isso de forma urgente, e eu não estou vendo isso ser feito, pelo menos o que a gente acompanha pela mídia e tudo mais, mas acho que é uma coisa que tem que ser feita urgente. Eleição para governador do estado com 2 grupos campistas tentando protagonizar essa situação também. Um é o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, e o outro, o Vladimir Garotinho, que é o atual prefeito de Campos. Vamos lá. Também houve um tiro no pé aqui, né? As pesquisas indicam o Eduardo Paes disparado com mais de 50%. Teve até uma última agora, mas como a Luísio não teve acesso na íntegra, ele não publica, então a gente também, evidentemente, que não lê. Mas Eduardo se mantém ali na liderança da intenção de voto, lembrando que pesquisa é aquele retrato de momento, às vezes a pessoa confunde as coisas, mas é o que tem agora pro momento. E tem o Rodrigo Bacelar, que entra nessa disputa também, quando assume o governo do estado interinamente. E ele, nesse chamado tiro no pé, naquele mesmo período, logo depois, no dia 3 de julho, uma semana depois dele ter assumido, ele demite o Washington Reis, secretário estadual de transporte, aliado de Castro, e elo forte, elo gigante entre o Cláudio Castro e o Bolsonaro. E o Bolsonaro, esse Washington Reis, todo mundo sabe, antigo veterano de Bolsonaro, de outros carnavais. Imediatamente, qual foi a repercussão desse tiro no pé do próprio gol, que a gente acha ser um tiro no pé? O Rodrigo Bacelar perdeu imediatamente o apoio que tinha tido, com algumas observações, né, para andar tudo certinho, para indicar o vice de Bolsonaro. Ele perde esse apoio de Bolsonaro, então, por ter demitido o Washington Reis. Como que você está vendo hoje esse cenário político no estado do Rio de Janeiro, com esse episódio em que o Cláudio Castro já acrescenta em outro elemento, tentou até cogitar a possibilidade de colocar o Eduardo Bolsonaro como secretário de Estado para não perder o mandato dele, porque já tinha feito aqueles 120 dias de licença que o deputado tem. Enfim, juntando esses elementos todos e com a possibilidade, o que você acha que Vladimir vai ser em 2026? Um candidato a vice? Vem para deputado federal? Como é que fica essa conjectura aí nesse tabuleiro político? Cláudio, como eu falei quando eu comecei a analisar essa questão, o cenário para mim está totalmente definido ainda, né? A eleição estadual ela passa muito também pela eleição nacional, e lá também o cenário está indeciso. Quem são os candidatos a presidente da República? Hoje você não tem os nomes colocados à mesa, tem especulações. É Tarcísio? É Bolsonaro? É Lula? Então fica essa indefinição. Com essa indefinição, como vai se comportar os partidos a nível nacional? Qual partido vai estar junto com qual partido, em qual chapa, compondo a eleição presidencial? Em reflexo disso, o partido tal vai estar com Lula, a nível estadual, vai estar compondo chapa em outro grupo de direita, por exemplo,
os partidos que estejam talvez na candidatura do Jair Bolsonaro ou de alguém que ele for indicar, como que isso vai estar desenhado a nível estadual. Então, essa indefinição ainda deixa o jogo aqui embaixo realmente também um pouco indefinido. Obviamente a gente tem nomes aí que já se colocaram em disputa, como o próprio Washington, o Rodrigo, o Eduardo, que tem aí liderado as pesquisas. O nome de Vladimir também tem aparecido no meio dessas pesquisas aí também, inclusive pontuando bem, estando presente. Mas esse cenário, para mim, hoje ainda é algo muito indefinido. Muito mesmo, muito mesmo. Acho que primeiro a gente tem que definir como vai ser a política do governo federal e como vai se posicionar esse aglutinar os partidos lá em Brasília, para que depois a gente possa, a nível dos estados, desenhar e ver realmente como que as coisas vão acontecer. Agora, falando dessa cisão aí do Washington Reis, quando ele sai do governo, realmente foi uma perda muito grande, né, para o grupo do Cláudio Castro, principalmente pelas pretensões do governador de ser candidato ao Senado. O Washington é uma figura muito importante nesse quesito. Ele hoje, além de ser uma figura importante, ele é presidente de um partido muito importante do estado do Rio, que é o MDB. Então, sim, para a candidatura do Cláudio foi realmente uma perda gigantesca disso. E aí, Cláudio, obviamente, tendo seu candidato ao governo do estado, também a ausência do Washington dentro desse cenário também prejudicou muito essa corrida para a sucessão do governo estadual, do governador Cláudio Castro. Então, as coisas têm que ser feitas com um pouco mais de tranquilidade. O momento ainda não é de definição 100% de eu estou aqui, eu estou ali. Os partidos ainda estão se desenhando ainda. Hoje, por exemplo, se tem um governador Cláudio Castro no PL, já foi dito que o presidente Jair Bolsonaro não iria apoiar o governador mais ao Senado. Como que Cláudio ficaria nisso? Continuaria no PL? Trocaria o PL por outro partido? Qual seria esse outro partido? Quem esse partido estaria lançando candidato, sabe? As coisas mudam muito com essas questões dessas peças saindo e entrando a todo momento aí do Senado e grupo. Então, eu julgo hoje as eleições indefinidas. Se tem pesquisas aí, obviamente, vem falando de nomes, né? Uns liderando, outros pontuando bem, outros aparecendo, outros nem tanto, mas definição mesmo só vai se definir quando os partidos se definirem. Então, acho que primeiro tem que ser a decisão a nível nacional, porque depois vem até os reflexos a níveis estaduais. Há quem diga também que Rodrigo já nem viria mais à sucessão de Castro. Eu li sobre isso, que ele já não viria mais, estariam até buscando um outro nome, mas aí foi uma questão que eu li mesmo, não tem essa informação. Oficial, ele não se pronuncia sobre isso. Não tem essa informação, mas eu li sobre isso, depois já li uma matéria desmentindo isso daí, fica aquela questão, um fala uma coisa, outro fala outra, mas o que eu tenho hoje, de certeza, é isso. Enquanto nós não tivermos a definição de como os partidos vão se comportar a nível nacional, a gente não tem como tratar nada a nível estadual. A gente pode estar falando de nomes para o cenário estadual, mas esses nomes, para concorrer, precisa de um partido. Então, como esses partidos vão estar funcionando, como eles vão estar se aglutinando, em qual campo ideológico eles vão estar tratando, se é esquerda, se é direita, se é centro, isso tudo interfere. Então, hoje está se falando, especulando-se em nomes, mas acho que a definição mesmo só depois que se definir o que vai ser feito com a política nacional. Perfeito. Agora, você tem uma definição, assim, estatisticamente falando também, por pesquisa, a de Flávio Bolsonaro para o Senado. Ele é dono de uma vaga, isso aí né? Parece que todo mundo tem um consenso sobre isso. Acho que até pelo nome que o presidente Jair Bolsonaro representa para o estado do Rio, o próprio trabalho que o senador Flávio Bolsonaro desenvolveu durante esses 8 anos, ele está como senador, isso é uma tendência, sim, todo mundo fala, isso eu acho que é quase uma unanimidade, que com certeza ele sendo candidato ao Senado novamente estaria com essa reeleição garantida, mas é isso. E aí, só falando um pouco de Washington, trazendo
mais uma informação até que eu pensei esses dias, e talvez não sei se tenha feito algum tipo de análise desse sentido. O Washington hoje se lança candidato ao governo do estado. Lá em 22, a chapa era Cláudio e Washington Reis. E aí, por um problema que deu lá, o Washington teve que sair, colocaram o Thiago Pampolho no lugar, Cláudio ganha a eleição. Então, já seria a ordem natural o vice-governador ser o candidato à reeleição, e aí tem essa saída do Thiago Pampolho aí para o tribunal, para abrir espaço de sucessão. O Washington já estava nessa linha sucessória desde a eleição de 22. Será que ele vai conseguir resolver os problemas dele? Se resolver, ele volta para o cenário que ele já estaria inserido lá em 22. Então essa disputa talvez estejam tratando ela com esse momento, mas talvez essa disputa já começou lá atrás, né? Seguramente. Já começou lá atrás, em 22. Então, assim, o cenário está aberto mesmo, faltam essas definições, e eu acho que hoje é tudo especulação. Obviamente, busca de se tornar um nome conhecido como candidato, de todos eles. Para quem estiver bem nas pesquisas, vai ser onde os partidos vão buscar para serem seus candidatos. Então está muito mais nessa fase aí de falar que é candidato, ser conhecido e tudo mais, para aparecer na pesquisa, para na hora que os partidos tiverem que tomar a decisão, os nomes que vão ser, obviamente, apreciados primeiro vão ser esses que estão. E aí tem gente que fala que está cedo demais, outros que falam que já está na hora. Então esse time aí realmente é muito difícil de você achar, né? Mas eu tenho escutado muito essa expressão, anteciparam demais as eleições. Então é um sinal que deve estar em alerta para todos eles que queiram participar das eleições ano que vem, para não cometer nenhum tipo de erro e talvez parecer que está dentro do jogo e chegar na hora H lá, acabar ficando fora do jogo por algum erro durante essa trajetória. Para fechar, deputados federais e estaduais, como é que fica no seu pensamento a configuração de Campos? Campos tem sempre uma tradição de ter um número bom de deputados estaduais, entre 4, já teve 5, tem mais. A gente ficou sem federal agora temos o Caio, que é suplente, mas diretamente a gente não conseguiu ninguém. Vladimir vem, se ele não vier, vem a primeira-dama. Como é que fica essa configuração? E para estadual, na sua opinião, quantos federais a gente consegue fazer? Não grupo seu, não grupo do prefeito, mas no geral, e quantos a gente consegue fazer de estadual? Porque no seu grupo, o grupo do prefeito, tem o Caio Viana, hoje configurando como deputado estadual, federal, como pré-candidato a deputado estadual, né, dentro do grupo, o próprio Tiaguinho Virgílio, deputado também pré-candidato a deputado estadual, e o Bruno Dauari, que vem, né, também como pré à reeleição. Como que você monta essa configuração aqui de Campos nesses dois cenários, estaduais e deputados federais? Então, Cláudio, eu acho que essa definição parte muito do qual o caminho que o Vladimir vai tomar na vida política dele, né? Não é segredo para ninguém, tá aí todas as mídias aí, que o Vladimir tem sido convidado, tanto pelo grupo do prefeito Eduardo Paes, quanto agora pelo grupo do Washington Reis, para estar compondo chapa de vice, para estar fazendo parte do grupo. Isso é importante, que mostra a representatividade que Campos tem na definição do cenário estadual. E aí, partindo disso daí, hoje, de forma muito natural, o Caio, por estar sendo exercendo a função de deputado, ele acaba tendo o nome dele praticamente como uma obrigação de ser candidato a deputado nessa reeleição, né? O próprio Bruno Dauari também vai para o 4º mandato, então já é deputado, está secretário. Então realmente eu acho que é um nome, para mim, que já está definido também, vai disputar as próximas eleições. E aí aparece o nome do Tiago Virgílio e outros nomes também de outros grupos políticos para essa disputa. Então eu acredito que Campos vai fazer aí uns 2 federais e de 3 a 4 aí candidatos,
um potencial de ganho de eleição para estadual. Mas isso tudo, os nomes que vão ser esses candidatos, acho que vai depender muito ainda do que vai ser definido com a vida do prefeito. Ele é o líder do grupo político, então acho que para onde ele for, tem um desenho que vai ser feito, em qual partido vai vir, quem são os outros partidos que vão estar junto com ele nessa missão, mas o grupo tem potencial para lançar aí, na minha opinião, 2 candidatos a federal e uns 3 candidatos a estaduais, e aí, obviamente, existem outros grupos políticos também que vão se lançar candidatos federais e estaduais que vão ter a possibilidade também de estar fazendo os seus representantes, para Campos voltar a ter aí seu deputado federal e seus deputados estaduais e voltar a ter representatividade importante do Estado. Perfeito, Dudu, conversa boa com você, muito obrigado, boa entrevista, muito obrigado aqui pela participação, muito obrigado aí por interromper essa pausa aí que a Câmara faz, agradeço a sua... Nós estamos de recesso aqui das sessões, né? Sim. Todos os vereadores têm acompanhado, tanto de oposição quanto de situação, continuam ainda muito assíduos, trabalhando aí, visitando seus redutos eleitorais. Acho que é um período que a gente aproveita para estar fazendo esse tipo de situação também. É sempre um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês, e você sempre está à disposição, sempre que precisar me acionar aí, a gente está trocando ideias aqui, que eu acho que é isso que faz o debate político e econômico do nosso município avançar. Aqui já consegui fazer 2 contatos aqui, 2 pessoas que já estão assistindo aqui já me mandaram mensagem aqui para a gente tomar um café para falar de alguns assuntos que nós falamos aqui. Um foi o Bonzão, que já te mandou uma mensagem aqui para marcar um café, e o outro foi um amigo aqui que mandou uma mensagem me afirmando que o repasse do governo do estado ainda não chegou ainda, o repasse da saúde. Então já estamos marcando com ele aqui para estar visitando ele, para entender um pouco melhor do que pode ser feito para a gente ajudar a estar resolvendo isso, para que mais cedo e breve possível esse repasse seja executado. Obrigado, agradeço a esposa, a família aí também, tá? Forte abraço para você, bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão, até a próxima, fico com Deus e vocês também, todos os ouvintes da Folha FM. Valeu, conversamos aqui ao vivo com o vereador Dudu Azevedo. A gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, parte, como eu já disse, dessa entrevista lá no jornal Folha da Manhã, amanhã bem cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense 912.